Há mais de 40 anos, o grupo de teatro do bairro Monte Castelo, na zona sul de Teresina, encena a história da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O espetáculo, que envolve a participação de elenco local e voluntários da comunidade, atrai espectadores de todas as zonas para celebrar a fé e a arte dramática no período da Semana Santa. Sobre a preparação do espetáculo, que começa antes e abrange figurinos, cenários, texto e marcações, assim como o elenco, recebemos Daniel Vitor, vice-coordenador do grupo de teatro do bairro Monte Castelo, e Gilvan de Souza, intérprete de Anás, personagem do Novo Testamento da Bíblia, e sumo sacerdote na época do julgamento de Jesus. Daniel, como é que é a trajetória do grupo Monte Castelo, mais de 40 anos atuando, e fazendo esse espetáculo grandioso da vida de Jesus Cristo? Como é que você avalia essa trajetória? Seja bem-vindo. Obrigado. A trajetória do grupo começa bem lá nos primórdios, lá do bairro Monte Castelo, aqui com o nosso ator Gilvan. Ele também, junto com outras pessoas, se juntaram, aí foram fazendo aquela intermediação com a comunidade, com a população, e aí a gente foi ganhando nossa identidade lá no Espaço Cultural Professor Ferraz, que é onde já acontece há mais de 40 anos. Gilvan, então você participa desde o começo, desde esse tempo todo, mais de 40 anos, você participa como ator e tem outras funções também? Isso, a gente participa como ator, com muita alegria, somos dos primórdios, vimos o grupo nascer, nós começamos no ato da igreja, São Lucas, passamos para a parte lateral da igreja, o nosso vestuário era feito de papelão e papel laminado, e daí foi tendo aquela aceitação da comunidade. Posteriormente, o grupo foi ganhando uma dimensão, nós passamos a percorrer as ruas e fazemos as cenas nos quarteirões. Escolhemos as esquinas do bairro e fazemos as cenas. Posteriormente, com o aumento do nosso público, a própria população clamou por um espaço melhor e foi nos ofertado ali o Espaço Cultural Professor Ferraz. A partir daí, o projeto do Via Sacra começou a ganhar uma dimensão muito grande proporcionalidade, vieram as ajudas, e hoje nós já estamos, esse ano vamos até fazer 41 anos de atividade ininterrupta, nunca houve uma paralisação, todo ano existe espetáculo. Esse espetáculo, ele começa a preparação bem antes, e assim, tem um estilo que é gravado o áudio. Como é que é para o ator, aí eu pergunto para o Gilvan, a preparação antes da gravação dos áudios e depois, já com a dublagem? A gente faz os ensaios primordial, a parte de decoração do texto. A partir daí a gente faz a marcação de palco, para depois, o próximo processo é a gravação das vozes. A gravação da voz como você falou mesmo, tem um certo grau de dificuldade, porque a gente tem que fazer a coisa já dramatizada. Porque se você não fizer aquela parte do estúdio, que a dramatização que requer a sua encenação no palco, você coloca o espetáculo por água abaixo. Então tem todo o preparo, a direção tem todo o preparo com relação a isso aí, a equipe de direção. A gente conversa muito quando vamos passar para os estúdios, porque o centro do negócio está na gravação no estúdio, porque de lá é que sai toda a emoção para a condução do espetáculo. O ator só se dá bem no palco se ele tiver feito uma boa gravação. Então tem todo um preparo, tem todo um preparo psicológico e o trabalho de acompanhamento pela parte da direção, que são 3 os diretores, o Aparecido Jucá, e tem o Delgado e o Daniel, que faz parte também da direção, que coordena todo esse processo aí. Viu? Como é que é para vocês encenarem a vida do personagem mais importante da humanidade, que é Jesus Cristo, que tem essa história com um exemplo que se deu, morreu por amor às pessoas? Assim, para a gente é muito gratificante. Eu também falo por mim, porque o ano passado a gente, de acordo com o que vai rolando o espetáculo, vai chegando gente contando testemunho, contando outras, como é que eu posso dizer, gestos bem carinhosos pra gente, que fala assim, eu me emocionei, aí a gente vai fazendo a cena. A Santa Ceia, pega mais aquele emocional do público, a gente vê lá todo mundo chorando.
às vezes nem é algo financeiro ou não, é mais porque a gente gosta mesmo de entregar essa energia para o público. Gilvan, e para você como vice-coordenador do grupo, né, do Monte Castelo, como é que é encenar a morte e a vida de Jesus Cristo, esse personagem tão marcante, é o personagem mais importante do mundo? Para nós é muito gratificante porque a gente realmente vive essa história dele por 4, 5 meses. No decorrer dos ensaios vão acontecendo coisas e a gente vai entrando mais a fundo dentro da história deles. A gente assiste documentário, lê revista, vai, procura, faz estudos sobre os vestimentos, sobre realmente as falas, para não ser qualquer coisa falada durante o texto do espetáculo. E para o Gilvan também, eu acho que ele pode até falar mais um pouco sobre. Pois é, como o Daniel, o vice-coordenador, falou aí, a gente que está vivendo desde o princípio, esse aí é o ponto máximo. Quando chega na crucificação de Jesus Cristo, é o ponto máximo. Então, o porquê da nossa... Essa nossa emoção que contagia os atores, ela vem do público. Ao nós presenciarmos uma pessoa ali chorando em cena, no público, aquilo contagia a gente também. Então, é um momento de grande emoção. A gente sabe do nosso teor, nosso grau de responsabilidade, porque nós estamos transmitindo o Santo Evangelho através da arte cênica. É um grau de responsabilidade muito grande. Então, por isso que a gente se envolve, a gente não faz assim a coisa aleatoriamente. Tem todo um preparo, tem toda uma preparação. Só nessa nossa equipe de direção, são 3. Uma equipe de figuração, são várias pessoas que trabalham nessa situação. Do cenário também, são uma equipe muito boa, muito específica do cenário, coordenado pelo senhor Luiz Tito. Então é assim, um momento de grande emoção para nós, porque nós temos certeza que nós estamos evangelizando através das artes cênicas. É um grau de responsabilidade muito grande. E esse ano a sacada maior, se você me permite, porque foi feita assim, uma espécie de uma avaliação e atendendo os reclames da própria população. A população cobrava muito pela presença dos atores que iniciaram lá atrás. Então, a direção, a Aparecida Jucá, juntamente com o coordenador, o senhor Luiz Tito, tiveram essa ideia de fazer o convite para essas pessoas que começaram o grupo. E está tendo assim, uma repercussão muito positiva. Eu, pelo menos, tiro por mim, com certeza não acontece só comigo, eu estou dando a base minha que acontece. Você voltou, pois agora eu vou assistir para levar minha família todinha, porque vocês... aquele pessoal lá que teve do começo, isso aqui é importante, o nosso grupo é isso aí. Então, aquela valorização dos artistas locais, né? Porque a gente vê que a própria população fez esse reclame. Então, nós estamos voltando com vários atores antigos, juntando com essa força. É a força da experiência somada a essa força da juventude, que está vindo somando com a gente. Então, eu não tenho nem dúvida que esse vai ser um dos maiores espetáculos que vai acontecer este ano. Contando que mais de 80% dos nossos atores são de dentro do bairro do Monte Castelo. Somando a equipe toda, né, com atores, com diretores, com figurantes, quantos integrantes? Em média, entre 200 a 250 integrantes. Contando com tudo, que participa mesmo, os bastidores com tudo, essa faixa aí. É uma correria, é um espetáculo grandioso. E a gente conseguir manter isso por 41 anos, isso aí é algo inédito no Brasil. Qual é a parte mais difícil? É a montagem, é a preparação, é a produção? Eu acredito que a parte mais difícil ainda seja a questão da preparação. Porque ali vem acontecendo circunstâncias, um adoece, aí tem que cobrir, um tem que ir atrás, o outro vai e cobre. Aí a gente... Como a gente vem falando aqui, que a questão do espetáculo, que já acontece há 41 anos, nesse ano de 2023, de 26, do decorrer desse tempo todo, já aconteceu períodos de a gente estar mais fraquinho, mas sempre na permissão do Senhor o espetáculo saiu. Não porque a gente foi atrás, mas porque Ele quis que saísse. Bom, eu queria que você me dissesse qual é a expectativa dessa edição de 2026. A expectativa é a das maiores, desde a Covid, que o nosso público também, né, por conta da inflamação de pessoas, tinha decaído um pouco, mas desde 2024 a gente começou essa crescente. O ano passado teve em média 65 mil pessoas durante os 3 dias de espetáculo, e esse ano a gente está aí para bater essa meta também e, se possível, aumentar. E Gilvan, fora Anás, você tem algum outro personagem? Porque eu sei que os atores, né,
costumam ter vários personagens, ajuda na figuração. Como é que vai ser o seu personagem? E fala para o nosso telespectador quem é Anás. Este ano a diretora Aparecida Jucá me colocou num desafio, porque eu sempre fazia, em anos anteriores, o Pedro e o João Batista. João Batista no papel de percursor de Jesus Cristo, aquele que anunciou a chegada de Jesus Cristo. O Pedro, aquele amigo fiel, que está sempre ao lado, embora tenha negado 3 vezes naquele momento difícil, mas está sempre ao lado de Jesus Cristo, é o seu fiel escudeiro. Agora a Aparecida Jucá me colocou como Anás. Anás é um sanguinário do Sinédrio, o sacerdote do Sinédrio, que a todo custo quer julgar Jesus, porque ele se acha Jesus como uma ameaça para o reinado dele, no sumo sacerdote do Sinédrio, e ele quer julgar de uma forma irregular. É um julgamento irregular, que ele está a todo custo tentando trazer subterfúgio para julgar Jesus de uma forma irregular e condená-lo à morte. Então é um papel que eu senti dificuldade, não vou negar, senti muita dificuldade assim, no princípio, mas a gente trabalhando acirradamente em casa, estudando o personagem, pesquisando, porque a direção faz a parte dela, mas o ator tem que buscar também viver o personagem, sair, se despir do Pedro e do João Batista e retornar e incorporar o Anás. Então é um trabalho, de certa forma, dá uma dificuldadezinha, mas a gente com estudo, com dedicação e força de vontade, a gente está conseguindo. Portanto, que a direção lá tem me dado já alguns parabéns, eu acho que é a força desse nosso esforço. Vem gente de todos os bairros de Teresina para prestigiar vocês? De todos os bairros e até de fora. Vem muita gente do Maranhão, de Água Branca, Campo Maior. Se eu não me recordo, no ano de 2024 veio 2 caravanas de outras paixões de Cristo para nos prestigiar, aprender e troca de experiência. Que ótimo. Bom, eu estou aqui nos estúdios com o Daniel Vitor, vice-coordenador do grupo de teatro do bairro Monte Castelo, e com o ator Gilvan de Souza. Eu gostaria que vocês, então, convidassem o nosso telespectador para acompanhar, né, a encenação, o espetáculo montado por vocês lá no bairro Monte Castelo. Você sinta-se convidado para se entrar nessa belíssima história que é do maior homem de todos os tempos, Jesus Cristo, que produzida, realizada pelo Grupo de Teatro Monte Castelo e também com o apoio de nossos apoiadores, assim como dos nossos atores. É um grandioso espetáculo que você vai se emocionar, você vai chorar, você vai ficar feliz, você vai sorrir, porque o espetáculo termina com a ressurreição de Jesus. Com certeza será um momento de grande emoção. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês e a gente continua com o programa Peregrinos da Fé. A finitude da vida pode ser compreendida e vivenciada de diferentes formas. Em momentos de dor, a fé e o apoio emocional e também o acompanhamento psicológico auxiliam no processo de aceitação e cura do luto. O repórter Natanael Souza conversou com personagens que relatam suas experiências de luto e os novos significados às suas vivências. Confiram. A dor da perda de um filho é uma das experiências mais profundas que alguém pode enfrentar. Em 2022, a psicóloga Raniele Leal viu a própria vida mudar após a morte da filha, Valentina, apenas um dia após o nascimento. Foi justamente em meio à dor que a família encontrou forças para seguir. Foi uma passagem muito breve, né? E logo em seguida uma dor inexplicável, né? Porque é algo que é muito difícil explicar a dor de uma mãe que perdeu um filho. Um filho é como uma parte da gente, né? Assim, é o coração fora do peito. Então, é como se tivesse uma parte amputada, né? E a mãe tem que compreender isso, né? O teu cérebro tem que compreender isso, todo esse processo. Então, naquele momento, foi um momento assim, de muita anestesia para mim, porque eu ainda estava compreendendo tudo aquilo, né? É a saudade também do que não foi vivenciado, né? É a saudade de tudo aquilo que a gente viveu durante um ano, de conversar com a barriga,
de construir memórias, o quartinho, de tirar as fotos da família, de todo esse processo, né? Então você tem essa saudade gostosa dessa doce espera. Você tem a felicidade de ver que ela nasceu, mas em seguida você tem a dor dessa perda. A experiência pessoal fez com que Raniele buscasse ainda mais conhecimento. Psicóloga por formação, ela decidiu se aprofundar no estudo do luto, para transformar a própria história em ferramenta de acolhimento. Hoje, ela ajuda mulheres que enfrentam a mesma dor a entender que é possível seguir em frente, mesmo após uma perda irreparável. Depois que passei por meu processo de luto e compreensão de mundo, eu me dediquei muito também à terapia do luto, né? Essa compreensão. E não só apenas usar a minha história como um processo, como uma reconfiguração, mas também poder, através da psicologia, ajudar as outras pessoas, né? Estar ali para esse processo de escuta, né, de conhecimento, fazer com que as pessoas compreendam que o luto ele não tem uma linearidade e que cada ser ele é subjetivo. Então, assim, poder trabalhar hoje com o luto é uma forma tanto de realização profissional quanto uma forma de poder colaborar com a sociedade, com o próximo, diante desse processo de dor. O luto é um processo individual, marcado por diferentes formas de sentir e reagir à perda. Nesse momento, o apoio psicológico é um importante aliado para a reconstrução emocional. A terapia pode ser o começo da superação da dor e das demais emoções que envolvem a morte de um ente querido. Esta psicóloga atua no suporte e acolhimento de pessoas que enfrentam a ausência de quem se ama. Ela explica que o luto precisa ser vivido, compreendido e acompanhado, para que não se transforme em sofrimento prolongado. O luto, ele nos pede um espaço, ele pede para existir, para ser sentido. E quando nós não atendemos a esse pedido do luto, ele tende a se acumular e vir de outras formas na nossa vida. Então é muito comum a gente sentir excesso de irritabilidade, uma tristeza maior. A gente tenta se esquivar do meio social, evitar o contato social. E isso acaba prejudicando de algumas formas, o luto começa a vir influenciando de outras formas na nossa vida, né? E causando prejuízos. Nesse caso, a terapia ela também vai ser um suporte, então ela vai abrir um espaço para que essa pessoa ela possa expressar suas emoções e para que essas emoções elas possam existir ali naquele momento, né? Ela também ajuda para que essa pessoa possa reorganizar aquela saudade que ela sente, aqueles sentimentos, reorganizar a sua rotina de uma forma mais leve e diminuir o sofrimento que essa pessoa está sentindo, né? Para que ela consiga seguir a sua rotina de uma forma mais tranquila e sem precisar esquecer daquela pessoa, mas aprendendo a amar na ausência. Além da ciência, a fé também pode ser um importante alicerce. A espiritualidade oferece conforto e esperança, ajudando a lidar com aquilo que muitas vezes não tem explicação. Para nós, a experiência da morte não é desesperadora, porque, embora seja uma experiência que nos atinge a todos emocionalmente, mas é uma experiência em que nós professamos uma existência para além da morte. Como a dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Do ponto de vista do fenômeno, a morte venceu, porque efetivamente a gente deixa este mundo. Mas do ponto de vista da fé, descortina-se para nós uma existência que não tem fim, que nós chamamos uma existência em Deus, ressuscitados, não é? É a vida que Jesus prometeu para nós e que nós, na esperança, já caminhamos com esta certeza. Para nós, a morte não é o fim,
do nosso viver. É a passagem para a plenitude daquilo que nossa fé, enquanto caminhávamos neste mundo, professou. Entre a dor e a reconstrução, a Raniele, que conhecemos no início desta reportagem, transformou o próprio luto em propósito. Uma história marcada pela perda, mas também pela coragem de seguir em frente. Saiba que você não está sozinha, porque às vezes a gente não consegue caminhar mesmo, e nessa hora que você esteja aberta a fazer uma terapia, porque é preciso. Né? Muitas vezes são muitos pensamentos, né? E saber que nessa caminhada tem muita gente, né? Muitas mães que estão aqui para escutar também. Procure um grupo de apoio, né? Procure uma terapia, porque faz a diferença, né? Não, eu acho que se eu posso passar uma mensagem é essa, porque que a vida ela vai seguir, né? A dor ela passa a ser uma companheira e a saudade é esse amor que fica. A Igreja Católica valoriza a dedicação e a fé dos seus fiéis. De acordo com a instituição, a união, o amor e a solidariedade são fundamentais para fortalecer os vínculos de irmandade com Jesus Cristo. A repórter Érica Pessoa conheceu histórias de 3 fiéis que têm a religiosidade como base para a caminhada com o divino. O sonho de Edna Pessoa, assim como de muitas outras mulheres, sempre foi de ser mãe. E durante 4 anos, o desejo da assistente social foi acompanhado de lágrimas. Foram 3 perdas, 3 despedidas antes do primeiro chorinho. Quando a gente começou a gestar, né, a primeira vez que eu gestei, né, a gente teve uma perda espontânea, já com 14 semanas. E aquilo para nós foi, a gente não imaginava que era o início de uma batalha que nós viveríamos durante 4 anos, né? E durante 4 anos nós gestávamos todo ano, confiando que iria dar certo, né? Que a gente ia conseguir gestar. E vivemos ao longo desses 4 anos uma grande provação, né? Grandes momentos assim de provação mesmo, de olha, você não vai desistir não, porque era cada perda pior do que a outra, né? A gente teve uma perda com 14 semanas, a gente teve perda com 16 semanas, que foi o João Miguel, e a gente teve perdas ano passado, né, com 21 semanas, quase 22, da nossa filha Maria Vitória. Então aquilo pra gente, né, era o que o povo realmente dizia, olha, Deus não quer. Mesmo diante da dor e do luto, ela não deixou de confiar nas promessas de Deus. E hoje segura nos braços seu filho, o que para ela é um verdadeiro milagre. Eu pedi para o Senhor me curar, eu disse, Senhor, se o Senhor for me dar filhos, que eu não sei se é da tua santa vontade, me cure, né? Foi quando eu recorri a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, né? A tantos santos que me trouxe até aqui, né? Aí depois eu gestei, aí eu fui vivendo, né? Tudo que eu sonhei um dia, né? Uma gestação totalmente tranquila, saudável. Tá aqui com o João Mateus no colo hoje, 5 meses, né? Para mim é uma vitória tremenda, porque a minha fé me salvou, né? Se eu não tivesse tido fé, confiança no Senhor, hoje eu não teria meu milagre no colo. Porque foram muitos desafios até aqui. E foi muito doloroso também. Mas o Senhor hoje me deu vontade de viver. Trouxe pra gente o maior milagre das nossas vidas. História
Histórias como a de Edna mostram que a fé é sim capaz de mover montanhas. É ela que sustenta as pessoas naqueles momentos mais difíceis e dá a força para continuar a jornada, mesmo quando tudo já parece perdido. Mas a fé também se manifesta de outras formas, na doação de tempo, no cuidado com o próximo e na dedicação de quem escolhe servir, tanto a Deus quanto à comunidade. Um exemplo dessa dedicação vem de um dos maiores movimentos da Igreja Católica. A Legião de Maria é uma associação internacional de leigos fundada em 1921 na Irlanda, com a missão de evangelizar por meio da oração e do serviço. A nossa ajuda ela é espiritual. O que é uma ajuda espiritual? É as orações, é a intercessão, é a presença de um ser humano cristão que tem amor no coração a fazer a caridade por uma pessoa que está acamado, uma pessoa que vive em casa, né? Não tem visitas, só tem ali os seus membros da família, mas não tem aquele aconchego de uma visita, de uma conversa, de uma oração. Vimos vidas transformadas, né? Com a presença de cada irmão que visita, a força do conversar, aquela experiência de ter contato com aquela pessoa que está acamado, está fragilizado. Então isso nos reanima, isso traz esperança. Maria da Conceição entrou para a Legião de Maria a partir do exemplo de sua mãe, que foi uma legionária dedicada durante muitos anos. E hoje ela mostra a paixão pelo serviço na obra de Deus. Eu sou uma legionária da qual passei 6 anos sem caminhar, né, após um acidente. Então, hoje eu caminho, hoje eu ingresso nesse serviço solitário dentro da nossa paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, a serviço de Deus pela Legião de Maria, e digo, e faço esse convite e sou também uma prova viva, que a fé move montanhas, muda a vida, transforma corações. Na Igreja Católica, servir é um ato de amor, uma verdadeira missão. Seja na evangelização, na catequese ou na participação ativa dentro da igreja e da comunidade. E assim como Jesus Cristo entregou a sua vida para salvar todo mundo, a fé de muitas pessoas se manifesta nesta entrega diária ao próximo. O que tem de importante para a gente manter essa fé, mesmo nas dificuldades? A vida comunitária é uma delas, né? A gente está nessa vivência com outras pessoas que nos ajudam, né, e nos constrói. No momento em que eu penso em fraquejar, tem outra pessoa que está com aquele propósito igual ao meu, né, que vai me trazer uma visão diferente, né? As devoções, as nossas crenças, né? Lembrar daqueles que já viveram uma fé parecida com a minha e que não fraquejaram, né? Então, nós temos os exemplos dos santos, né, na Igreja Católica, justamente para ser colocado como exemplo de ser humanos, pecadores como nós, que tiveram uma vida muito semelhante àquilo que Deus nos pede, né? Então, é tomar como exemplo pessoas próximas na nossa vida comunitária ou pessoas próximas por serem seres humanos que já viveram há muito tempo como os santos, para que mesmo quando existirem, porque a dúvida ela vai existir sempre, né? Ela não se sobressaia e a fé ela prevaleça sempre. Hipólito Júnior atua como ministro de Eucaristia e professor de catequese. Ele dedica parte da sua rotina para ensinar valores, compartilhar conhecimentos e fortalecer a fé de uma nova geração. A fé ela tem que ser regada todo dia, né? Porque se ao mesmo tempo a fé é aquilo que nos aproxima de Deus, né? Acreditar naquilo que a gente não vê, diariamente a gente é colocado à prova para que essa fé ela murche, né? Ela se apague. Então, assim como uma planta, como tudo que a gente cuida, né, que tem que ser no dia a dia, a fé é do mesmo jeito. E junto a isso vem o servir no dia a dia, vem o se colocar à disposição, né? Tudo isso faz com que a fé cada vez mais ela aumente, né? Baseado nas orações que a gente tem para Nosso Senhor, as devoções, tudo aquilo que a gente crê, que faz com que a fé ela aumente cada vez mais. Seja na espera por um milagre ou na entrega ao próximo, a fé e a dedicação continuam sendo forças capazes de transformar histórias e, acima de tudo, de renovar as esperanças.
No próximo bloco, vamos conferir uma receita especial de arroz com bacalhau, ideal para ser servido na Páscoa, e a agenda com os principais eventos religiosos que vão ocorrer durante a Semana Santa no Piauí.